Graça e paz, povo de Deus, bom dia, Deus seja louvado. E mais um despertar, mais um amanhecer rico, divino e poderoso. Saindo aqui pro trabalho, ouvindo os passarinhos louvar, aleluia. Se você observar e estiver com o seu ouvido bem atento, sensível, você vai ouvir de fundo vários cânticos entoados sobre a boca desses pássaros, aleluia. A palavra do Senhor diz que tudo que é fôlego, tudo que respira aqui na terra, louve ao Senhor. E eles têm também as formas de louvar ao Senhor. Então que possamos também estar com a nossa boca entoada de cântico, louvando ao Senhor, desde o nosso levantar até o nosso deitar. Que possamos ser bocas engrandecedoras no nome de Jesus. Agradecendo primeiramente por estar vivo, por Deus ter nos dado mais uma oportunidade só de estar de pé. Só de estarmos aqui. É tão simples você ser uma vida que preserva a presença e o cuidado de Deus quando você reconhece o quanto Ele cuida a partir do momento que Ele te acorda. Amém? Eita glória, mais um dia, filhão, filha, levanta-te, anda, não desista, o Senhor é contigo. Falhas, erros vão acontecer no percurso, mas de todos eles, permaneça de pé, levanta e continua marchando. Aleluia. Não dê lado para o desânimo, não dê lado para as acusações, não dê lado para as afrontas, porque maior é o que está conosco, maior é Jesus, e os que esperam no Senhor renovarão as tuas forças e subirão como asa de águias, diz a palavra do Senhor através de Isaías 40:31. Então temos que viver o propósito do qual já está escrito. Não podemos esquecer sobre o que está escrito ao nosso respeito, para que no meio da nossa caminhada não viemos a desfalecer. O que quer desfalecer, irmão? Enfraquecer na fé. Às vezes fica frio, fica padronizado. E Deus não quer nós padronizado. Deus quer nós estruturado, para que quando vier alguma adversidade, alguma situação, podemos supor. Um dia abençoado, bom pedal. Glória a Deus, abençoe. Aleluia. Quando vier alguma situação diferente do que às vezes estamos acostumados a passar, possamos suportar. Aleluia. E em cima disso, seremos ali fortalecidos. E cada prova que você suporta, você passa, é um nível espiritual que é liberado também na sua vida. Estava meditando ontem à noite no livro do Evangelho de Marcos, e um pouco antes de Jesus se entregar, né? Porque ele não foi morto, Jesus se entregou. Ele tem uma conversa com os discípulos e deixa os discípulos todos avisados que chegará um tempo que o Filho do Homem vai padecer no meio da mão dos soldados, e falando tudo o que ia acontecer, que não ficará pedra em cima de pedra nos templos. Os fariseus ouvem, acusam ele de blasfêmia, mas chega uma hora que ele fala com Pedro de tudo isso que ia acontecer, mas ele fala que voltaria também na Galileia para buscá-los. Mas as pessoas, os discípulos, estavam tão ali emocionados, inclusive Pedro, que fala assim: eu dou a vida por você, mestre, nem que eu tenha que morrer. Pedro ali cheio de emoção, né? Porque não tinha acontecido a conversão ainda, então ele estava meio emocionado. Na nossa vida às vezes não é diferente, até chegar a um ponto, um grau, uma maturidade do qual podemos ir exercitando ela e ela possa ir aumentando. E Jesus fala: Pedro, bom dia abençoado, glória a Deus. Jesus fala: Pedro, e Pedro: não mestre, eu não, eu pulo, quem vier eu corto a orelha, né? Lembra? Aleluia. E Jesus fala: Pedro, não, eu dou a vida pro Senhor, não sei o que. Mas Jesus, conhecendo o nosso coração, nossas intenções, o grau da nossa caminhada, mas sabendo que a gente quer, né, se entregar, e Jesus fala: Pedro, ainda antes que o galo cantará, você me trairá 2 vezes, me negará 3 vezes, perdão, que o galo cante 2 vezes. Antes do galo cantar, você vai me trair, vai me negar, você vai pecar contra mim 3 vezes. Jesus falou isso. Um pouco antes dele ser levado ao Sinédrio, ao ter passado por Pilatos, por toda aquela corja, Jesus falou isso para Pedro, em cima do momento que Pedro falou que
Não, eu estou contigo, eu dou até a minha vida. E Jesus falou, para, Pedro, não é o momento ainda não. Você não está assim não. Aleluia. Nós temos que ser humilde e reconhecer que somos dependentes da graça de Deus. E essa humildade a gente vai esboçar e expressar aqui com pessoas. Não adianta falarmos ainda o que não somos. Não adianta falar que você sabe, que você já viveu, sendo que você não vive ainda. Porque Deus vai falar, para, Pedro, eu te conheço. Eu vou voltar e vou te buscar na Galileia. Aleluia. E o que aconteceu? Pedro negou Jesus 3 vezes. Quando Jesus estava indo a caminho da cruz, por 3 vezes questionaram Pedro, você não é um dos galileus, você não é daquele, você não estava com ele. Mas na terceira vez que questionaram Pedro se ele não estava com Jesus, a palavra fala que ele não estava e não conhecia, mas também depois fala que ele chorou. Que ele chorou. Engraçado e tão forte que acontece tudo o que tinha que acontecer. E Jesus é crucificado e Pedro chora da última vez que negou ele, porque lembrou, o galo cantou. E porém também em cima desse choro houve arrependimento, diferente de Judas, que não serve bom dia, bom dia. Nesse momento, espera aí, glória, aleluia. Engraçado que a última vez que Pedro negou Jesus, engraçado modo de falar, né? Como é forte, né? A diferença de um para com o outro. Pedro chorou, a palavra fala. Na sequência, aconteceu tudo o que aconteceu. Pedro negou Jesus. E a primeira coisa, quando Jesus ressuscita, Maria Madalena vai no túmulo. Ela, depois de um tempo, dá conta que Jesus estava ali atrás dela no jardim. Aleluia. Ela fala, vai, fala para Pedro e para os discípulos que eu estou vivo. Vai e fala para aquele que me negou 3 vezes. Que eu conheço o coração dele, que ele não estava no momento ainda. Mas eu vou de encontro. Aleluia, que louco, é louco de bom. Isso quebra todas as probabilidades, isso quebra toda a religiosidade, isso quebra muitas coisas do qual pessoas estão envolvendo em doutrina de homem, colocando ordem em coisas que a Bíblia não colocou, colocando paradigmas, colocando dogmas em coisas que a Bíblia não coloca. O que a Bíblia não fala, eu não respondo. Aleluia. E há uma diferença entre Pedro e Judas. Os dois andavam com Jesus. Os dois sentavam na mesa com Jesus, aleluia. Mas em momentos de fraqueza de um para com o outro, os dois pecaram. Mas um se arrependeu e o outro houve remorso. O remorso não há paz. O remorso você vai ficar remoendo e não vai ter paz em espírito. Deus te abençoe e te guarde. Ótimo sábado. Que Deus cubra a tua vida. Louvado seja Deus por tudo, tá? Deus seja louvado.